Fala galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou mostrar passo a passo como criar um template para monitorar dos Zabbix. Mais especificamente, pela facilidade de você compreender a criação, eu vou criar hoje e integrar um template MikroTik. Então, primeiramente, estamos aqui com o nosso MikroTik aberto e vamos primeiro conferir as configurações SNMP. Vamos em IP, SNMP, vamos marcar a caixinha para habilitar, aplicar, Community. Por padrão, o MikroTik, assim como vários outros equipamentos, eles vêm com uma public na Community. Só que esse public, ele é muito conhecido e por isso ele deixa o seu equipamento mais vulnerável a ataques de informações. Porque se uma pessoa sabe o IP do seu equipamento e a community tiver public e ainda aberta, terceiros podem descobrir informações do seu equipamento. Então, para teste, vamos colocar o nome YouTube e eu quero somente leitura. Eu vou até colocar um comentário aqui numa interface para vocês verem depois como funciona. Eu vou colocar teste, vídeo, vai ser a descrição dessa interface, é ter 4. Então, o nosso próximo passo é criar um template no nosso Zabbix. Vamos em Templates, Create Template, vamos chamar ele de Template Vídeo. O nosso grupo vai ser vídeo, não temos esse grupo, vamos clicar em Novo, vamos adicionar. Agora vamos em Host e vamos criar um equipamento para ser monitorado, vamos criar um host. Vou colocar o nome de RB MikroTik. O template vai ser o que nós criamos agora. O grupo vai ser vídeo. E nós vamos monitorar ele pela interface SNMP. Vamos pegar aqui o IP do nosso equipamento. Vamos colar ele em endereço IP. E nossa community vai ser YouTube. Vamos clicar em adicionar. E está aqui o nosso equipamento. O nosso equipamento ele só não tem nenhum item porque nós não criamos no nosso template. Então, antes de nós criarmos qualquer item, primeira coisa que nós precisamos saber o que nós vamos monitorar daquele equipamento. Então, eu tenho uma MikroTik para ser monitorada e para isso eu preciso criar um template MikroTik. E eu agora preciso saber o que eu preciso da informação da MikroTik para que eu possa criar um template. Então, nós vamos precisar de informações como CPU, uptime, temperatura, voltagem do nosso equipamento. Precisamos de monitorar também clientes PP. Vou colocar quantidade PPPoE. Quantidade de clientes PPPoE. Então, a princípio, no nosso MikroTik, nós vamos monitorar esses serviços dela. Só que existe também interfaces. O nosso MikroTik ele tem interfaces, ele tem portas. Então, das minhas portas, eu preciso monitorar o consumo de download, consumo de upload, status operacional, se minha porta está online, se está offline. Eu preciso monitorar também a velocidade da Ether, a velocidade da interface. Só que tem um porém. Eu não vou criar porta por porta na minha MikroTik. Lembrando que esse equipamento ele tem 11 interfaces. Então eu vou deixar essa parte aqui para o final, porque eu vou criar uma regra de descoberta, onde essa regra vai criar automaticamente todas as interfaces que existem dentro do meu equipamento. Tá? Então, vamos primeiro aqui na criação de item, vamos criar um item para monitorar o CPU do meu equipamento. A primeira coisa que eu preciso,
Vou limpar minha tela aqui. A primeira coisa que eu preciso é fazer um teste no item para ver se ele está me retornando a informação correta. Eu vou até colocar esse voltagem aqui no início para facilitar. Você pode ir no Google e digitar OID MikroTik. Vou ter que fazer essa pesquisa aqui. Quando você coloca OID MikroTik, existem diversos sites que ele vai listar algumas OID. E antes de você utilizar, você precisa testar essas OID. Eu estou com outro site aberto aqui, que eu consigo ver algumas informações do meu equipamento. Eu consigo ver o uptime através desse OID. Eu consigo ver o CPU do nosso equipamento. Consigo ver a descrição da nossa interface. Só que você também, o próprio MikroTik ele disponibiliza. Então você pode vir aqui no New Terminal. Se você vir no seu MikroTik, por exemplo, System Health, você sabe que no menu System Health você tem temperatura e a voltagem do seu equipamento, tá? Se você tem a temperatura e voltagem, você consegue vir aqui também, ó, System Health. Vou clicar em Print para visualizar. Eu posso colocar OID. Então ele vai visualizar, vai me mostrar qual que é o OID da voltagem. Se eu copiar esse OID, vou até deixar aberto aqui System Health, está falando que a minha voltagem é 23.9. Agora nós vamos fazer um teste para ver se essa OID está me retornando o valor certo. SNMP Walker, -V2C, -C de Community. Nossa Community, lembrando que ela é YouTube, eu troquei ela, não é mais Public. O nosso IP é 186.248.201.30. Se eu não colocar nenhuma OID, ele vai retornar todas as informações que existem no meu equipamento. Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou dar um espaço depois do IP e vou colar a OID que a MikroTik me deu. Como vocês podem estar vendo, 23.9. Essa casa decimal aqui, a gente consegue estar ajustando ela dentro dos APICs. Agora vamos ver se ele vai me retornar a temperatura também correta, assim como ele me informou a voltagem do nosso equipamento. Então vamos apenas substituir essa OID pela OID da temperatura. E ele me retornou aqui 47 graus. Então, muito das OID você consegue dentro da própria MikroTik. Por exemplo, System, Resource, Print, OID. Você consegue aqui a OID do memória usada, OID do uptime do seu equipamento. Você consegue OID total de memória, a frequência em gigahertz. Vou até colocar essa frequência aqui para vocês verem. Ó, System, Resource, vou colocar aqui do lado. E está falando aqui que a frequência do meu equipamento é de 1400 MHz. Então eu vou colar essa OID e está aqui. Ele me retornou em número a frequência do meu equipamento certinho, tá? Então, esse SNMP Walker vai ser para você testar a OID que você encontrou. Eu tenho aqui umas OID já pronta no meu computador e eu vou pular alguma parte, já que eu já fiz a explicação. Agora nós vamos aqui em Template, Item, Criar Item, e vamos dar um nome para o nosso item. Nosso item vai chamar Voltagem e ele vai vir pelo SNMP Agent. Ele vai trazer informação para a gente pelo Agent. Então, aqui na nossa chave, nós podemos utilizar qualquer nome. Eu vou colocar, por exemplo, MikroTik.voltagem. Vou até colocar aqui a OID daqui para vocês verem. Ó. Eu vou pegar essa OID, vou copiar e vou jogar aqui para dentro. Então, resumindo, eu coloquei o nome do nosso item, a consulta vai ser do tipo SNMP Agent. Eu criei uma chave para ela e coloquei a OID. Como vocês lembram anteriormente, ele está me retornando 3 valores. Então, nós vamos vir aqui
vou colocar unidades, para ele me retornar depois do número, vai me retornar uma letra V. Eu vou em pré-processamento e eu vou colocar multiplicador personalizado. Eu vou multiplicar aquele valor por 0,1. Se ele me retornou 239 vezes 0,1, agora ele vai me retornar 23,9 volts, que se você verificar aqui, é a voltagem do nosso equipamento. Então, vamos aqui agora em etiquetas e eu vou colocar System, voltagem. Agora vamos fazer um teste para ver se o item que nós criamos vai nos retornar a informação correta. Eu vim aqui já, Execute Now, mas nós podemos também clicar sobre o item em teste, Get Value. Aqui é o número inteiro. E agora, utilizando o multiplicador, ele vai nos retornar número 23. Tá vendo? Eu posso vir também em dados recentes. Vou escolher aqui o nosso equipamento. Vou esperar ele coletar. Enquanto ele não coleta as informações, nós vamos criar mais um item. Então vamos no template. Vejamos que temos esse item criado já. Eu vou dar um clique sobre ele para facilitar e vou clicar em clonar. Agora eu vou apenas mudar o nome. Vou colocar temperatura. Aqui é da mesma forma. Você pode usar microtik.temperatura, não tem problema. E abaixo nós precisamos colocar a ID correspondente à temperatura. Então vamos vir aqui e mudar. Vamos em etiqueta. Vamos colocar aqui temperatura. E no pré-processamento, nós vamos deixar também marcado como 0,1 para multiplicar. Por que deixar em 0,1? Opa, mudar aqui também. Nós vamos deixar em 0,1 simplesmente porque da mesma forma que a voltagem me retornou 239, a minha temperatura também está me retornando um número a mais. É como se fosse ali uma casa decimal. Vou clicar em adicionar e pronto. Vamos aqui. Tá tudo certo. Então, se eu vim aqui, já me retornou da voltagem e daqui a pouquinho eu já tenho o valor também da temperatura. Então, como vocês podem ver, não tem nenhum segredo, não tem nenhum mistério por trás da criação do item. É algo muito simples. Eu vou colocar CPU, para vocês verem também como funciona. Vou colocar aqui CPU. E eu vou pegar, eu já tenho aqui, vou só colar o nosso ID. No caso aqui, numérico sem sinal. Tá certinho. Se você quiser testar, você pode testar antes, é até um recomendado. Vamos ver como essa OID vai me retornar os valores. E no CPU, me retornou um número inteiro. Então, não preciso de multiplicar esse número. Eu vou colocar o nome aqui de CPU. Aqui está tudo certinho. Ele vai me retornar em porcentagem. Eu vou adicionar. Então, vamos aqui em host. Eu posso clicar sobre os 3 hosts, Execute Now, para forçar a leitura dele aqui. Como vocês podem estar vendo aqui, me retornou 47 graus, 23 volts. Agora, vamos fazer mais um teste. Estamos aqui em PPP, onde nós listamos a quantidade de clientes PPPoE no nosso equipamento. Então, deixa eu limpar a tela aqui para ficar uma visualização mais amigável. Agora precisamos descobrir o total de clientes PPPoE. Eu vou colar aqui minha OID. Ele me retornou que eu tenho 32 clientes PPPoE. Então vamos no nosso Zabbix, em Template, Itens. Eu vou novamente clonar o nosso item. E eu vou substituir aqui a OID. Opa! Substituir o valor.
Pronto. Eu não preciso de unidades. E aqui eu vou simplesmente mudar minha chave. Então aqui eu não preciso de pré-processamento, já que ele me retornou um único número. E aqui eu vou colocar PPPoE. Então vamos em adicionar. Se eu vim aqui em host, eu vou clicar. Na verdade eu esqueci de mudar aqui o nome, tá? Manteve temperatura. Vou colocar PPPoE. Atualizar. Agora vamos em item, PPPoE, e vamos clicar em teste e ver o que ele vai me retornar. Pronto, ele me retornou 32 clientes PPPoE. Se eu vim aqui em dados recentes, eu consigo ver que os valores já estão preenchidos corretamente, conforme nós criamos os nossos itens. Vou criar também aqui um item diferente, que é um item que ele vai nos retornar o uptime do nosso equipamento. Então vamos clonar, sempre para ficar mais fácil. Vou colocar o uptime. Vamos colocar uma chave aqui chamada uptime. E no uptime aqui, unidades, vai ser uptime. Vamos clicar em etiqueta, mudar também para uptime. E em pré-processamento, nós precisamos multiplicar por 0,01. Esse tem um zero a mais. Eu vou clicar em adicionar, vou em host, itens, vou aqui em uptime, execute now e vamos testar. Aqui ele está me retornando esse valor e após eu fazer a multiplicação dele, ele converte para mim e agora ele vai pegar no formato de uptime, assim como aqui pegou nossos caracteres de unidades. Então o uptime também ela é uma unidade. Aqui ele não pegou ainda, ele vai demorar um pouco. Pronto. Nosso uptime é de 16 horas e 24 minutos. Se eu vim aqui no meu MikroTik, aqui no uptime agora está com 16 horas e 25 minutos que o nosso equipamento está ligado. Nosso processador, CPU, está na média de 3%, 4%. E aqui nós temos um CPU na média de 5%.